Amados irmãos, povo de Deus, vos saúdo com a bendita paz de Cristo Jesus. Amanhecendo um dia de domingo, hoje dia 2 de novembro de 2025. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Fernando Koenig. Que a graça e o poder de Deus, que a virtude do Espírito Santo esteja sobre todos nós, neste dia e sempre. Daqui a pouco mais, a gente caminha para o lado da casa do Senhor, para cultuar com os irmãos. Aonde você estiver, meu irmão, se tiver uma casa de Deus, aonde o povo se reúne para ouvir a palavra, para glorificar a Deus, esteja com eles, não perca mais tempo. Vá à casa de Deus e se não estiver, você mesmo pode cultuar o Senhor. Todos os dias aqui na nossa casa, ao meio-dia, nós cultuamos ao Senhor. Eu e a Esther, sentados na nossa mesa, cultuamos ao Senhor, oramos e olhamos para a sua palavra, observamos a sua palavra e todos os dias Deus fala conosco. O Senhor tem promessas para mim e para você que são imperdíveis. Talvez se você pensa em deixar isso para mais tarde, a oportunidade passa e tu não aproveitou ela. E oportunidades perdidas nunca mais vão ser achadas. Aproveite enquanto você pode, enquanto eu puder ir para a casa do Senhor, lá estarei eu, glorificando e exaltando o Rei da Glória. Falando em promessas, irmãos, lendo no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, nós temos uma promessa feita lá atrás, alguns séculos antes da vinda do Senhor Jesus, que nós temos essas promessas hoje à nossa disposição, como se fosse uma dispensa toda, por um tempo todo, uma dispensação da glória do Espírito Santo sobre nós, das virtudes da eterna salvação, que Jesus comprou-nos. Jesus pagou altíssimo preço por nós na cruz do Calvário. Ali abriu-se a porta e continua aberta. Diz o profeta Joel no capítulo 2, versículo 28, que nós conhecemos muito bem essa escritura, mas às vezes não conhecemos o Deus dessa escritura, as promessas dessa escritura. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. E os vossos jovens terão visão. Promessas de Deus. Essa escritura foi a escritura que o apóstolo Pedro, após o Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo, conforme a profecia de Joel, ele citou naquela mensagem que ele pregou em Jerusalém. Agora, cheio do Espírito Santo, a dispensa abriu-se naquele dia, e eles foram cheios do Espírito Santo. E essa dispensa não fechou. Se você anda vazio do Espírito, é porque tu queres. Porque não tens dado um lugar limpo na tua vida para Ele atuar. Como é que o Espírito Santo vai atuar na mente, no coração, no ser, lá no centro da alma de alguém, se esse alguém não dá lugar para o Senhor? Tem pensamentos vãos,
tem pensamentos malignos, pensa coisa, vive tramando coisas, o coração não está limpo. Para o Espírito Santo atuar e você sentir a alegria dele, o teu coração precisa estar bem limpo. Aí nós sentimos a presença dele na hora da dor, da angústia, da aflição, do cansaço dessa vida. Nós sentimos a presença real do Espírito Santo. E Pedro levantou-se junto com os 12 apóstolos, no capítulo 2, como Joel profetizou no capítulo 2 do seu livro de Joel, aqui no livro 2, no capítulo 2 do livro do Atos do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos. E diz assim no versículo 17. Ou seja, vamos ler o versículo 15, 16 e 17. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo agora a 3ª hora do dia, o dia do derramamento do Espírito. Quando todo o povo pensou, o que aconteceu? O que aconteceu com esse povo que está falando em outras línguas? Uma alegria que nunca vimos na vida de alguém. Estão embriagados, porque a bebida forte traz alegria para o povo, não é? Mas a alegria do Espírito Santo é diferente. A alegria do Espírito, esses homens não estão embriagados, sendo a 3ª ou 9 horas da manhã daquele dia. Isto é o que foi dito pelo profeta Isaías. Como é bom e necessário, meu irmão e minha irmã, você guardar o que está escrito na palavra e confiar nas promessas de Deus. Elas jamais falharão, nunca falharão. Nunca falharam e nunca vão falhar. Nós esperamos a maior promessa ainda, que é a nossa entrada no lar eterno, que está tão próximo esse dia. E Pedro prossegue aqui, citando agora as palavras do profeta Joel. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Versículo 17 agora. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Isto continua acontecendo. É só você observar bem o povo de Deus. Hoje se observa muito o povo evangélico, o povo cristão, o povo, enfim, é o povo que, em vez de estar glorificando a Deus, muitos deles estão se preocupando com outras coisas. A maior preocupação hoje do povo cristão é com as eleições futuras. Quem vai ser o governo? Quem vai ser o presidente? Nós temos um governo teocrático que chama-se Deus. Ele rege a nossa vida. Claro que temos as nossas autoridades. Claro que vamos ter que eleger alguém em cada tempo de eleição. Mas aquele que foi eleito e nos elegeu também para estar para sempre com Ele. Este é o regedor da nossa vida. Não te preocupe com outras coisas. Te preocupe, sim, em ser cheio do Espírito Santo. E Ele vai fazer você ter visões, profetizar, porque Ele também tem dons espirituais para nos oferecer. E tem também essa promessa que eu gosto muito: os velhos terão sonho. Quantas vezes na palavra nós vimos sobre sonhos lindos e gloriosos, sonhos que o Senhor achou por bem falar com alguém através de sonho, e tudo acontecia, visões celestiais. Eu, como
velho já ainda sonho. Não tanto como um tempo atrás, quando o Senhor estava me instruindo, me dando direções que hoje eu coloco em prática todos os dias. Sonhos lindos, instruções. Quando o sonho é de Deus, meu irmão e minha irmã, você mesmo entende. Eles são claros, claros, claros. Você entende, você é exortado, você é corrigido, você é consolado através dos sonhos que o Senhor te dá. Às vezes são sonhos que você nem tem como contar para os outros, mas são sonhos para você viver uma vida digna na presença do Senhor. Que possamos, irmãos, nós todos usufruir desta bendita promessa do Senhor. E nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Você está esperando ainda pelos últimos dias? Os últimos dias começou no Calvário. Começaram na cruz, ali abriu-se a porta e a profecia de Joel começou a cumprir-se sobre todos nós. Nós vivemos em plenos últimos dias e a oportunidade está com cada um de nós. Que a graça e o poder de Deus, que a virtude do Espírito esteja sobre todos vós e até amanhã na santa paz de nosso querido Deus. Até amanhã.